comer bem dentro e fora de casa e a importância de escolher e preparar alimentos naturais, frescos e orgânicos, seja em casa, seja para as refeições que você faz no trabalho ou na rua, para poder reverter toda e qualquer situação, toda e qualquer doença crônica não transmissível que você esteja enfrentando e também para prevenir, porque a alimentação, ou melhor, tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo tem uma importância vital para quem quer ter saúde, para quem deseja recuperar sua saúde, para quem deseja promover sua saúde. Por que, Mariane, os alimentos frescos e orgânicos podem ajudar? Existem inúmeras explicações, inúmeros motivos para você entender. Mas eu vou trazer alguns exemplos bem, do meu ponto de vista, bem fáceis de compreender. Existe uma questão que é, o nosso corpo precisa, nós chamamos de, mais basicamente, de digerir os alimentos. Eu diria o processo de administração dos alimentos, que não é só... Podemos chamar de digestão? Podemos, mas não é só isso. Tem a absorção dos nutrientes e a excreção daquilo que não serve. Para este corpo separar uma coisa da outra, ele precisa estar funcionando metabolicamente da melhor maneira possível. O que, lamentavelmente, com quem está, para as pessoas que estão cronicamente doentes, não acontece. Essa administração é precária. Parte do processo pode não acontecer, pode ser muito lento, pode até acontecer de maneira diferente, precária, ou causar prejuízos, mas tem mais do que isso. Tem o fato de que quando boa parte, ou a maior parte, ou para algumas pessoas completamente, a alimentação daquela pessoa é de ultraprocessado, às vezes toda a alimentação é completa de ultraprocessados, ou a maior parte é de ultraprocessados, ou boa parte disso é. O que acontece com aquele corpo é que ele vai trabalhar naqueles alimentos, naqueles produtos alimentícios, porque alimentos foi uma palavra não bem escolhida por mim, são produtos alimentícios, gastando energia vital, energia física, mental e emocional, minha energia naquele processo, e ao final, na maioria das vezes, quando na maior parte, ou completamente de ultraprocessados, o corpo não encontra nutrientes para repor a energia gasta, nem mesmo no processo de administração dos alimentos. Contudo, se a minha alimentação é fresca, é natural, e se for orgânica, o processo é muito mais rápido, o gasto energético é muito menor, e a maior parte daqueles alimentos vão repor a energia, não só a energia gasta, como vão enriquecer o meu corpo de energia. E uma coisa ainda que eu não trouxe, mas eu preciso trazer. Se não tem, o processo completo é digestão, identificação do que é nutriente, do que é aproveitável, daquilo que tem valor e daquilo que não tem, separação, cada um vai para um lado ou para lugares diferentes no nosso corpo, e aquilo que não serve vai para ser excretado. E, de preferência, precisa ser excretado o quanto antes. Porque imagine, aquilo que não serve mais, aquilo que é lixo, permanecer dentro do meu corpo por muito tempo, vai causar prejuízo à minha saúde. Então não é interessante. Só que na maioria das vezes, a gente nem se dá conta. A gente nem sabe disso. Falando da dificuldade ou facilidade para comer bem dentro e fora de casa. Não é nada fácil. Primeiro porque as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amores, a nossa família, os amigos e amigas mais próximas e próximos, estranham e tentam nos manter naquele lugar de costume. Porque o nosso comportamento passa a se tornar estranho para aquelas pessoas. Nós começamos a parecer pessoas não familiares, que começam a adotar comportamentos diferentes daqueles que aquelas pessoas estavam habituadas. E é da nossa natureza, é inconsciente, o sistema límbico, o nosso, dessas pessoas que nos amam,
que estão próximas de nós, estranharem. É como se o sistema límbico identificasse: "Ah, essa pessoa está se afastando de mim, essa pessoa não me ama mais, ela está agindo diferente de mim. Meu Deus, eu vou perder, eu estou perdendo esta pessoa." Se o sistema límbico pudesse falar para você, ele diria exatamente isso. Meu Deus, eu não quero perder essa pessoa. Então elas começam a travar batalhas incríveis para nos impedir de continuar naquele caminho. Isto vai acontecer com você quando você tomar esse caminho, se você for fazer isso. Porque aconteceu comigo, aconteceu com as minhas filhas quando se tornaram vegetarianas, e para minha maior ou menor dificuldade, para diminuir a minha dificuldade, eu sabia que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo por amor, e não por me detestarem, e não por me odiarem. E muitas vezes parece que elas estão nos maltratando. Parece. Mas, e realmente pode parecer, e pode ser alguma forma de maltratar. Mas isto é só porque é a forma do nosso cérebro encontrar maneiras de tentar que nós possamos manter comportamentos semelhantes ao comuns. É a forma do nosso sistema límbico fazer com que a gente não mude de comportamento. E aquelas pessoas, ao identificar essa mudança, fazem de tudo para que a gente não mantenha esses sinais de hábitos diferentes. Então, sim, existe essa dificuldade em primeiro lugar. Outra coisa que é importante entender é que os alimentos naturais, frescos e orgânicos não estão à venda em toda esquina, não estão disponíveis em toda esquina. Existe um aprendizado também sobre isso. Existe um tempo. Então é preciso que a gente compreenda que não é no primeiro momento que você vai encontrar. Não é no primeiro momento que você vai encontrar fácil e com preço justo alimentos frescos, naturais e orgânicos aí do lado da sua casa. Eu, como disse, moro na maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, e não é tão fácil, mas com o tempo eu fui descobrindo que é possível sim, que eu fui encontrando sim, e inclusive com preço justo. Eu publico sempre aqui as minhas compras pelo menos uma vez por mês no Instituto Chão, aqui de São Paulo, que fica na Vila Madalena, e é um dos lugares que vende alimentos frescos, naturais e orgânicos a preço super justo. Eu demorei para descobrir? Demorei. Além do Instituto Chão, eu encontrei antes as feiras livres. Existem muitas feiras livres. Hoje em dia, antigamente não havia. Em São Paulo, que vendem produtos orgânicos, muitas delas vindas direto do produtor. Uma delas, eu vou citar mais duas aqui que eu lembro de pronto, no Parque Vila Lobos, ou melhor, no Shopping Vila Lobos, que fica próximo ao Parque Vila Lobos, e também no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, próximo ao Terminal Rodoviário e Metrô Barra Funda. Tem feiras de orgânicos e aqui no Parque da Água Branca é direto do produtor. Não tenho hoje atualizado quantas vezes acontece por semana, mas era mais de uma vez por semana da última vez que estive lá. Geralmente uma vez durante a semana e sábado e domingo também. Se você tiver alguma dúvida, joga no Google que o Google vai te atualizar aí como é que está funcionando, se ainda continua da mesma forma. Nossa, Maria Nilde, mas os produtos orgânicos são muito caros. Os produtos naturais são muito caros. Vou te contar uma coisa. Caro é ficar doente. Caro é sustentar doenças crônicas não transmissíveis por 10, 15, 20, 30 anos, se você durar tanto quanto. Porque na maioria das vezes a pessoa morre no meio do caminho. Essa é que é a verdade. Então, isso custa caro. Custa caro, sabe o quê? Cirurgias, procedimentos diversos, medicamentos que você tem que tomar todo dia. Isso custa caro. Deslocamentos para irem a médicos e mais médicos e mais médicos, exames de laboratórios que nunca vão te trazer solução, mas que quando muito oferecem paliativos. Então, do meu ponto de vista, isso custa caro. E o preço, Maria Nilde? O preço, do meu ponto de vista, nunca foi maior que o dos alimentos ultraprocessados, porque eles te causam muita doença a longo prazo e até a curto. Muitas vezes talvez você não perceba que a curto prazo ele já está te prejudicando, mas começa assim, os prejuízos começam já a curto prazo, a longo prazo você já sabe o resultado que dá. E os alimentos frescos e naturais não fazem isso. De todo modo, a diferença de preço, se você for colocar na ponta do lápis, mesmo há 10 anos atrás,
é minúscula perto do custo que você vai ter se você ficar doente. Se você estiver em outro lugar do mundo, faça o que eu sempre fiz desde que eu me lembro, que é assim, diante das opções que eu tinha, eu escolhia o menos pior. Se eu estivesse para almoçar em uma mesa, digamos que eu estivesse trabalhando e o almoço era servido pela empresa, então eu ia almoçar em uma mesa, posta lá, self-service, e não tivesse nada saudável de verdade, vegetal, fresco e orgânico, ou vegetal fresco e orgânico não ia ter mesmo, eu escolhi aquilo que eu considerava menos pior e comia apenas o suficiente para atender a minha necessidade. Ponto. Não importa se fosse festa de graça, eu escolhi o menos pior e a quantidade necessária para me manter bem. Ponto. Então eu te sugiro isso. Se você está num lugar que não tem condição mesmo, que só o que você tem é ultraprocessado, é comida feita por quem você não sabe em que condições, não sabe de onde veio. Se este ainda é o teu caso, mas para comer saudável, para comer alimento de verdade, eu tenho que preparar e dar trabalho de preparar. Dá trabalho, dá sim. Viver dá trabalho. Ter saúde dá trabalho, mas vale a pena. Então, qual é a outra questão, Maria Nilde? Restaurantes. É fácil encontrar restaurante de comida saudável? Não, ainda não. Tem cidades que eu acredito que você não vai encontrar, exceto os self-service. Então, para quem está numa cidade que é muito difícil, ou se a grana é muito curta, ou se você ainda não conhece, uma das coisas que eu faço quando eu estou num lugar desconhecido, quando eu estou fora de São Paulo, são os self-service. Porque lá vai ter uma quantidade de salada razoável e outros pratos onde eu consigo escolher aquilo que é o melhor. É um bom lugar quando você está adotando novos hábitos. Agora, os outros restaurantes à la carte, aqui em São Paulo tem muitos. É fácil. Dependendo de onde você está, pode ser mais difícil. E aí, como eu disse, eu sugiro o self-service. Se você estiver em São Paulo, na internet você encontra uma lista. Estou encerrando por aqui. E, para finalizar, eu quero agradecer a você por ter estado aqui comigo hoje. Um beijo grande.